pessoal, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar o casal Antony Garotinho e Rosinha Matheus. Eles haviam sido presos no dia 30 deste mês. Então, apenas 24 horas após a prisão do casal, o STF, Supremo Tribunal Federal, através do senhor ministro Gilmar Mendes, mandou soltar o casal. Vejam como a justiça brasileira age de maneiras diferentes com cidadãos diferentes. Há poucos dias, um cidadão foi preso porque furtou em um supermercado balas, doces, no valor de R$ 126. Esse caso, processo deste cidadão que furtou, saiu de um juiz de primeira instância, passou por tribunais como STJ, desembargadores, e foi parar no Supremo Tribunal Federal. Vejam quantas pessoas foram ocupadas com o processo de R$ 126. E a empresa não teve prejuízo, porque as mercadorias foram recuperadas. O processo saiu de juiz de primeira instância, passou por desembargadores, tribunais e foi parar no STF, onde o próprio juiz Gilmar Mendes deu o habeas corpus ao cidadão. Vejam bem, R$ 126. Há também o caso de um cidadão que esperou 14 anos para que o STF julgasse uma ação dele. Ele entrou com uma ação contra uma decisão do INSS. Coisa simples. Este processo deste cidadão passou 14 anos no STF e não foi julgado. Por último, ele estava sob a responsabilidade da senhora ministra Rosa Weber. Então, este cidadão, com 81 anos de idade, morreu e não conseguiu ver o seu processo julgado. Então, por conta desses casos, a gente fica pensando, deve haver ou há duas justiças no Brasil. Uma para quem tem dinheiro e a outra para quem não tem. Vejam que o casal Antony Garotinho e Rosinha Matheus, com apenas 24 horas, já saiu um habeas corpus para eles. 24 horas. Cidadão espera a vida toda por um processo no STF ou em outra instância e não consegue ver isso. Para políticos, pessoas com dinheiro no país, a justiça é muito célere, é muito rápida. Então vejam que apenas 24 horas já saiu o habeas corpus para o casal. O ministro Gilmar Mendes mandou soltar Antony Garotinho e Rosinha Matheus. Agora vejam os valores que estão envolvidos no processo do senhor Antony Garotinho e Rosinha Matheus. Mais de 60 milhões de reais. Um processo de um cidadão que furtou R$ 126, saiu de primeira instância, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Foi preciso andar em todas as instâncias do judiciário. Enquanto que o processo do casal, de 60 milhões de reais, é atendido de imediato. Políticos, cidadãos de dinheiro desse país têm uma justiça muito rápida, muito célere. Vejam que no período de 24 horas, o casal já conseguiu o habeas corpus pelo STF, a instância máxima do nosso judiciário, a corte máxima do país. Chegou rápido, célere, o que não aconteceu com o cidadão que furtou R$ 126, saiu de primeira instância, foi para o STF, e o que não aconteceu com o segurado de 80 anos do INSS, que esperou 14 anos por uma decisão que estava nas mãos da senhora ministra Rosa Weber.
14 anos esperando esta decisão. Morreu e não conseguiu que o seu processo fosse julgado. Então a sociedade já começa a notar que há duas justiças no país, bem definidas. A justiça que trata de assuntos de pessoas ricas, poderosas, políticos, e há outra justiça que não trata com a mesma celeridade de assuntos de cidadãos normais. Cidadão comum deste país, que pela nossa Constituição Federal teria os mesmos direitos de políticos, pessoas ricas, na realidade não tem, porque na prática é muito diferente. Se um cidadão comum colocar um processo dele, um processo do cidadão comum, trabalhador, pai de família, chegar no STF, você pode esquecer 10, 15, 20 anos. Ninguém importa-se. Porém, quando são processos para políticos, pessoas com dinheiro, pessoas ricas deste país, a justiça chega muito rápida. Vejam bem, 24 horas depois do casal ser preso, já está solto. O senhor ministro Gilmar Mendes já mandou soltar o casal, já concedeu o habeas corpus. Essa última prisão do senhor Antony Garotinho foi a 5ª prisão dele e a 3ª da esposa dele, a senhora Rosinha Mateus. Agora vejam quais foram as medidas que o juiz Gilmar Mendes impôs ao casal. A proibição de deixar o país. A proibição de contratar com testemunhas e outros investigados. E o comparecimento mensal à justiça. Então, em um processo que envolve mais de 60 milhões de reais, é apenas isso que o casal tem que fazer. A decisão do senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, se dá após o desembargador convocado Leopoldo Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negar habeas corpus ao casal. O STJ negou, o STF concedeu. Vejam que Antony Garotinho e Rosinha Mateus, ambos ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, são acusados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, pelo superfaturamento de 62 milhões de reais em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, que fica no norte fluminense, e a construtora Odebrecht, para a construção de casas populares dos programas Morar Feliz 1 e Morar Feliz 2. Os crimes teriam acontecido durante os 2 mandatos de Rosinha Mateus como prefeita de Campos de Goytacazes entre 2009 e 2017. Entre 2015 e 2016, o seu esposo, o senhor Antony Garotinho, foi secretário do município Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O casal afirma ser inocente e vítima de perseguição. Vejam que as licitações supostamente superfaturadas envolveram mais de 1 bilhão de reais. E segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, deram aos cofres públicos prejuízo de mais de 62 milhões de reais. Voltando daquele cidadão que não deu prejuízo, mas furtou. É errado furtar? É. Qualquer valor, qualquer coisa, não estamos dizendo aqui que é correto furtar, nem roubar, tudo isso é errado. Estamos falando de valores. Cidadão que furtou R$ 162 reais, não deu prejuízo para a empresa, porque esse material foi devolvido, mas o processo dele seguiu
da primeira instância até o STF, passando por desembargadores, STJ e assim por diante. Num processo do casal Garotinho e Rosinha Mateus, envolve 62 milhões de reais. E em 24 horas o casal já consegue um habeas corpus no STF, coisa que aquele cidadão de 81 anos de idade morreu e não conseguiu. O processo com a senhora ministra Rosa Weber, que estava há 14 anos no STF, não foi julgado. Processo simples. Ele apenas, esse cidadão que faleceu de 80 anos, entrou com um processo contra uma decisão do INSS. Coisa simples de se resolver. Juridicamente, uma coisa simples de se resolver. Mas a ministra Rosa Weber não resolveu. E este cidadão, infelizmente, faleceu sem ver o seu processo julgado. Então aí estão 3 casos da nossa justiça. Cidadão que roubou, que furtou R$126, foi parar no STF. Cidadão que teve o seu processo durante 14 anos no STF, mas não foi julgado, faleceu e não foi. E o processo, o habeas corpus desses 2 cidadãos, Rosinha Mateus e Antônio Garotinho. 24 horas. O ministro Gilmar Mendes já mandou soltar o casal. Então, fica-se pensando, para que a Justiça, o Ministério Público, prender esse povo? 24 horas, o cidadão nem desarrumou a mala. Com apenas um dia que ele foi preso, já conseguiu o seu habeas corpus. Também não estamos dizendo que é errado emitir habeas corpus. O habeas corpus é um direito constitucional. É tanto que pode ser feito até em papel, de balcão de venda, até papel higiênico. Pelo próprio punho, o cidadão pode solicitar um habeas corpus. A lei permite isso. O que eu estou dizendo é a celeridade da justiça em conceder. Enquanto para uns do Brasil, principalmente para o pobre, para as classes menos favorecidas, para o cidadão comum, a justiça demora. Para políticos, para pessoas com dinheiro, ela é rápida, ela é célere. Está aí mais uma prova do senhor ministro do STF, Gilmar Mendes. Então, o casal Antônio Garotinho e Rosinha Mateus já está em sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Ficou com dúvidas? Escreva nos comentários que iremos responder. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.